Olá, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Entre o Jogo, programa que tem como objetivo falar sobre esporte, sobre futebol e diferentes assuntos voltados à temática do esporte. Estou com vocês aqui, sou o Ivano Tozin, faço parte aqui da Rádio Ninter e estamos com o nosso colega, o Gabriel Ismanioto, também nosso colega jornalista. Seja bem-vindo, Gabriel. Sou Evandro, novamente estamos aqui para conversar sobre esporte, né? Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Geralmente a gente vem falar sobre futebol, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho mais... que não foi tão comentado nos últimos dias, né? Que foram os Jogos Pan-Americanos, que aconteceram lá em Santiago. A gente não viu uma cobertura, né, tão grande da mídia, né, desta vez, mas a gente pode falar dessa primeira, né, da cobertura do Pan-Americano, né, que classifica, né, que garante a classificação das diferentes modalidades para as Olimpíadas que vão ser realizadas no ano que vem em Paris, né, Paris 2024. E a gente, então, vamos voltar um pouquinho para a gente falar da história também, antes de tudo, né, do Pan-Americano. O primeiro disputado foi em Buenos Aires, capital da Argentina, no ano de 1951. É uma das competições mais conhecidas do mundo e acontece a cada 4 anos. A gente teve esse período da pandemia também, que a última foi disputada em Lima em 2019, né? Então teve esse pequeno... essa diferença, né, que foi adiada, mas ela reúne atletas da América do Sul, da América do Norte e América Central, e para disputa de diferentes modalidades esportivas. E, Gabriel, fala um pouco dessa diversidade dos esportes. No Pan-Americano se assemelha um pouco às Olimpíadas, né, que a diversidade dos esportes ela é muito grande, muito ampla, né. Até porque os esportes que são disputados no Pan-Americano, a maioria deles são disputados também nas Olimpíadas. E o Pan-Americano serve como uma chave de acesso para quem vai disputar ou não as Olimpíadas. Inclusive, a edição do Pan-Americano desse ano, a maioria das pessoas sabe, mas quem não sabe ainda, foi disputada em Santiago, no Chile, né? Começou no dia 20 de outubro e foi até o dia 5 de novembro. E... além disso, vamos falar um pouquinho e voltar no tempo para os principais destaques, né? Principalmente para esse olhar do Brasil, como o Brasil foi, como os atletas, né, do Brasil foram diante da competição. Já no primeiro dia de Pan, o Brasil teve 2 ouros, teve um recorde batido e também conquistou o heptacampeonato. Justamente nesse primeiro dia do evento, o Brasil acabou ganhando 2 medalhas de ouro na natação com o Guilherme Costa nos 400 metros livre e com o revezamento 4x100 masculino. Então, ambos na natação. Já na segunda final realizada no dia, o Cachorrão ganhou o primeiro ouro do Brasil na modalidade em Santiago. E de quebra, ele ainda fez um tempo de 3 minutos e 46 segundos e 79 centésimos, né? Um novo recorde batido no Pan-Americano. E, Gabriel, fala quem que foi heptacampeão? A gente teve o heptacampeonato do Brasil no revezamento 4x100, né? No 4x100 masculino. Aí foi mais ou menos para fechar o dia ali, a equipe formada pelo Guilherme Caribé, Marcelo Cheridini, Vitor Alcará e Felipe Ribeiro, eles terminaram em primeiro lugar. Assim, completando o percurso da modalidade 4x100 em 3 minutos, 13 segundos e 51 centésimos. E esse foi o 7º título consecutivo que eles conquistam em uma edição de Pan-Americano. E... além disso, teve prata também para os americanos, Gabriel. Isso, os americanos ficaram em segundo lugar nessa mesma competição ali com o Jonathan Kulow, o Adam Shaney, Jack Aikins e o Brooke Curry. Eles fizeram um tempo de 3 minutos, 14 segundos e 22 centésimos, né? 71 centésimos a mais do que os brasileiros. Então foi pouco bem acirrado ali a disputa. bem acirrado. E... além disso, a gente tem que destacar
duas brasileiras que levaram medalhas de prata e bronze nos 400 metros livre, que foi a Maria Fernanda Costa, que acabou com a prata, e a Gabriele Roncato, que ficou com o bronze. E nesta mesma disputa ainda foi coroada com o recorde pan-americano a americana Paige Madden, né, fazendo 4 minutos e 0,6. Então, um dos destaques aí dessa competição. Além disso, a prova mais esperada foi com o Léo de Deus, que não conseguiu o tetracampeonato dos 200 metros borboleta. Nado borboleta, que é inclusive um dos mais complexos, né? Diante dos outros tipos de nados, terminando com a prata. A vitória acabou com o americano Mason Laur, que nadou em um tempo de 1 minuto e 56 segundos e 44 centésimos. O brasileiro que não perdia na distância desde o PAN de Guadalajara em 2011, né, que ficou a 81 centésimos do rival, com a marca de 1 minuto e 57 centésimos. Aliás, 1 minuto, 57 segundos e 25 centésimos. Gabriel, mas isso também, apesar desse resultado, podemos dizer que o Léo de Deus foi um dos destaques aí. Foi um dos destaques, porque essa medalha de prata não foi de todo ruim, porque ele cravou o nome dele na história do Pan-Americano, junto com o Thiago Pereira e o... Deixa eu só lembrar o nome do outro rapaz aqui, ó. Gustavo Borges. Gustavo Borges, o próprio. Gustavo Borges e Thiago Pereira. Junto com essa turma aí, ele cravou o nome com 4 medalhas em 4 edições diferentes de Pan-Americano. Olha só, então ele acabou aí alcançando, se igualando a esses outros gigantes aí da natação. E para a gente falar de outros esportes, a ginástica rítmica também foi muito bem nessa competição. A ginástica rítmica brasileira deixa Santiago invicta. As ginastas do Brasil foram campeões em todas as provas disputadas, garantindo 8 medalhas nos Jogos Pan-Americanos. A Maria Eduarda Alexandre venceu a decisão individual das maçãs com nota de 33 mil, né? Enquanto a Bárbara Domingos, 31 mil, ficou em segundo lugar. Já na fita, elas inverteram as posições. A Babi foi campeã, conquistando o 3º ouro nesta edição, e Duda ficou com a prata. As ginastas brasileiras também ainda competiram mais uma vez e venceram a série mista, que engloba 3 fitas e 2 bolas do conjunto. A Bárbara Galvão, Gabriela Castilho, Giovana Oliveira, Vitória Borges e Nicole Pírcios somaram 31.800 pontos. Então é essa destaque da ginástica rítmica. E no futebol, Gabriel? No futebol, a gente teve a nossa seleção masculina aí conquistando o pentacampeonato, né? Vamos dizer assim, né? Ganhando a sua 5ª medalha de ouro. E essa medalha estava demorando para vir, né? Fazia 36 anos que o Brasil não vencia uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. A última vitória foi lá em 1987, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Só que agora em Santiago garantimos o 1º lugar no pódio e quebramos esse tabu. E além disso, essa medalha de ouro foi a medalha de número 200 conquistada pela seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos. Não é mesmo? Aí a trajetória do Brasil, ela teve início com a vitória sobre os Estados Unidos por 1-0. Depois enfrentou a Colômbia e venceu por 2-0. Com um destaque para o Matheus Pirani, que é craque de bola, não é mesmo? Uhum. Na fase seguinte, nas quartas de final, venceu a Honduras por 3-0. Na semifinal, venceu o México por 1-0 e garantiu, assim, então, a vaga na final, que disputou contra o time da casa, né? Jogou contra o Chile, que saiu perdendo ainda. O Brasil saiu perdendo no primeiro tempo para o Chile por 1-0 e depois buscou o empate. O placar terminou em 1-1. Levaram o jogo para prorrogação e assim se manteve. E o Brasil levou a melhor só na disputa de pênaltis, né? Quando conquistou o ouro, vencendo por 4-2 na disputa de pênaltis a seleção do Chile. Então a gente teve, acho que,
um dos grandes destaques aí também foi o goleiro Mikael. Goleiro Mikael. Né, que acabou defendendo os pênaltis e acabou até convertendo, né, os pênaltis. Então foi um dos destaques, além dos jogadores aí que você citou, né, que são as revelações aí, né, do futuro, né, do futebol brasileiro. A gente pode destacar. Tem algum outro jogador que você se recorda, Gabriel, que você acha que foi bem? A maioria dos jogadores, na verdade, ali, eles vêm em um conjunto, né? Assim, vem se destacando já desde a seleção sub-17, sub-20, eles jogam juntos, né? Então, acho que o grupo coletivo em si da seleção brasileira é muito bom. Inclusive, tem o Paulo Henrique, lateral direito aí, né? Que foi super bem nessa competição. Exatamente. Aí do Vasco, então, dos destaques. Gabriel, eu puxei aqui, até pra gente, a título de curiosidade, vamos voltar um pouquinho no tempo, só pra gente lembrar. A última vez que o Brasil foi campeão, em 87, nos Jogos Pan-Americanos, Tafarel era o goleiro. E olha só, Evair era o atacante, aquele mesmo que passou pelo Palmeiras. Ídolo do Palmeiras. Que era desse time aí, da seleção brasileira. O camisa 10 foi o Careca. Meu Deus. Olha só como fazia tempo que o Brasil já não era campeão desta competição, né? Voltando aí para 87. Para a gente falar, então, outra modalidade que o Brasil vem super bem nos últimos anos, que é a canoagem de velocidade. E Isaquias Queiroz, novamente, tá aí entre os melhores, fechou em segundo lugar, garantindo a prata e sua quinta medalha nos Jogos Pan-Americanos. O brasileiro largou na frente, mas acabou sendo ultrapassado pelo cubano José Ramon Córdova, né? E o Conor Fitzpatrick do Canadá também completou o pódio. Então o brasileiro se destacando aí mais uma vez nos Jogos Pan-Americanos e, consequentemente, nas Olimpíadas. Gabriel, o que mais a gente tem de esportes para falar? Vamos falar agora do tênis de mesa, né? A modalidade individual. Hugo Calderano já está com o nome registrado na história também. Eu, particularmente, sou muito fã dele, gosto do estilo de jogo dele, acompanho bastante. E ele ganhou a terceira medalha de ouro na modalidade, né? Sendo assim, então, o maior campeão do tênis de mesa em Jogos Pan-Americanos. E no individual, né? No individual, né? isso, no Ele individual. foi no individual. Então ele consagrou-se como o maior campeão da modalidade. A gente tem também a esgrima para destacar, que foi obtido o primeiro ouro feminino da história nos Jogos Pan-Americanos, com a Nathalie Moelhausen, Amanda Simeão, Victoria Viseu e Bia Bucão também quebraram o jejum de 56 anos da modalidade sem subir ao lugar mais alto do pódio, né? Então, esse é um dos destaques da esgrima. Vamos para a vela então, Gabriel? Vamos para a vela, que aqui a gente tem destaque tanto para o masculino quanto para o feminino, não é mesmo? A Martine Grael e a Kaena Kunze, elas foram as bicampeãs do Pan-Americano na classe 49 ER-FX. E o Bruno Lobo, né, aí em outra categoria, né? Mas o Bruno Lobo também conquistou o bi na Fórmula Kit. É o terceiro ouro do Brasil. E o terceiro ouro do Brasil veio com o Matheus Isaac na Ikefoil. Então a vela indo super bem. A vela indo super bem em três categorias diferentes, conquistando medalhas, né? Legal. A gente tem também o vôlei de quadra, que o Brasil também jogou super bem aí, a seleção masculina que derrotou a Argentina por 3-0 e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Detalhe, o jejum perdurava desde Guadalajara em 2011. Pra gente então fazer um resumo geral, Gabriel, fala pra gente qual que é o desempenho aí dos brasileiros nos Jogos Pan-Americanos. Uhum. Então aqui a gente vai falar que o Brasil já alcançou 40 vagas, né, para os Jogos Olímpicos. O Pan-Americano é um dos principais meios de você conseguir a classificação para os Jogos Olímpicos, mas ainda assim tem outras
outras maneiras, né? E o Brasil já conseguiu 40 vagas para os Jogos. E esse ano de 2023 em Santiago, a gente bateu o recorde, né? Que já era de 2019 no Peru, né? Mas a gente bateu o recorde e conquistou 205 medalhas, né? 205 pódios. Sendo elas 66 medalhas de ouro, 73 de prata e 66 de bronze. Esse é o recorde total de medalhas, né? Aí a gente até falou de Peru, né? Em 2019, foram 169 pódios com 54 medalhas de ouro, 45 de prata e 70 de bronze. Então a gente vê uma melhora significativa nas nossas conquistas no Pan-Americano desse ano. Outro destaque também que a gente pode apresentar aqui também é falar, então, quem está praticamente classificado aí, que são o handebol feminino, o boxe, né, que são 9 atletas, o hipismo com 66, com os brasileiros do adestramento, porém precisam confirmar a vaga fazendo índice até junho de 2024. Na natação, 2 atletas, pentatlo moderno 1, tênis 1, tiro com arco 1 e vela 4. Mas aí vamos falar aqui um resumo geral, de acordo com quem foi ouro, né? Então talvez tenha alguns nomes repetidos que a gente já tenha citado, mas no atletismo a gente tem Renan Correia, né, que foi ouro, com 200 metros rasos. No atletismo, revezamento 4 por 100 no masculino, também foi ouro. O Lucas Conceição, com 400 metros rasos no individual, no atletismo também. O 4 por 100, 4 por 400 metros no masculino, revezamento também foi ouro. No atletismo, a gente tem também a Isabela Rodrigues, que ganhou ouro no lançamento do disco. O Darlan Romani, que foi bem aí, garantiu ouro também no arremesso do peso, no atletismo. E o Eduardo Rodrigues, que também ganhou ouro nos 110 metros com barreira. Além disso, no basquete, por equipe, o feminino também ganhou o ouro. Gabriel, a gente tem o boxe também. Queria que você falasse aí de alguns... Trazer o detalhe pro boxe aqui, que foi só a equipe feminina, né? Que trouxe ouro pro Brasil ali com a Beatriz Ferreira, a Jussielen Romeu, Bárbara Santos e a Carol Naka, né? Só as mulheres representando a gente no boxe. Além disso, na canoagem slalom, a Ana Sátila ganhou em 2 modalidades, o Guilherme Mapelli ganhou no extreme. Na esgrima, a equipe feminina ganhou também. No futebol, assim como a gente já comentou anteriormente, também levou a medalha de ouro. Na ginástica artística, ali temos um destaque para Rebeca Andrade, que dispensa comentários, né? Dispensa comentários. Ela ganhou em 2 modalidades diferentes, né? No salto e na trave. E na ginástica artística também o Arthur Nori garantiu a medalha de ouro na barra fixa. Na ginástica rítmica, a gente tem, então, que a gente já citou ali, a Bárbara Domingos, que foi ouro no individual geral. Na ginástica rítmica, na bola e na fita, ela também ganhou ouro. A Maria Eduarda ganhou em 2 categorias, nas maçãs e também nos arcos. A ginástica rítmica em conjunto geral também ganhou ouro. Além das provas mistas, mista e também na prova de 5 arcos. O hipismo, a Stefan Bartia também foi bem no individual. No judô a gente tem vários destaques aí. Michel Augusto, Gabriel Falcão, Guilherme Schmidt, Larissa Pimenta, Rafaela Silva, Alexa Nascimento, Samantha Soares e karatê também, a Bárbara Ellen. Na natação a gente citou também anteriormente já. Na patinação, o Eric Leite foi o destaque no masculino, também levantou o ouro. No remo, o Lucas Vertem, no esquife simples. No skate, a gente tem a Fadinha, né, a Raíssa Leal aí, no street também. E o Lucas Rabelo, no masculino, garantiu o street. E no surf, Gabriel, quem que a gente tem de destaque? No surf ali, feminina também, né? A Tatiane Weston. Conquistou o ouro. No handball, a equipe feminina também sagrou-se campeã, né? No taekwondo, a equipe masculina levou o ouro. No tênis individual, a Laura Pigossi ganhou.
No individual, ela levou na dupla também, junto com a Luísa Stefani, né? As duas ali conquistaram ouro. No tênis masculino, o Marcelo Demogler e o Gustavo Haid levaram em duplas. No tênis de mesa, como a gente tinha comentado anteriormente, o Hugo Calderano ganhou no individual. E a equipe também levou o ouro. No triatlo, a gente tem o destaque ali para o Miguel Hidalgo na categoria individual. E a equipe mista também do Brasil levou ouro. Na vela, a gente comentou anteriormente também, tivemos 4 ouros na vela. No vôlei, a equipe masculina sagrou-se campeã também, como comentado anteriormente. No vôlei de praia, trazer um destaque aqui para Duda e para Ana Patrícia, que estão sempre ali representando o time do Brasil. Elas levaram ouro no feminino. E no masculino, o André e o George ganharam a medalha de ouro também. Ali, e para finalizar, no wrestling, mais duas mulheres, né, ali em categorias de peso diferente, mais 2 ouros, com a Laís Nunes e a Júlia Penalber. Então, só para a gente... né, tem várias modalidades aqui que o Brasil se destacou, né, chegou a levantar, ganhar as medalhas, mas acho que um destaque para a gente, vamos pular aqui um pouquinho essa parte, principalmente as mulheres nos Jogos Pan-Americanos, né, que a gente tem que ressaltar, né, esse principal destaque aí, que principalmente dos ouros, Gabriel, são 66 ouros conquistados. 66 ouros conquistados pelo Brasil, e vamos dizer aqui que as mulheres são responsáveis por maioria deles, né, 33, e enquanto os homens ganharam 29, e os outros 4 foram na disputa mista, né. Essas mulheres, então, com mais medalhas para a delegação e com 5 pódios no total. Aí o destaque vai lá para a Bárbara Domingos, da ginástica rítmica, que a gente comentou anteriormente, que foi a maior medalhista da delegação, com 3 medalhas de ouro e 2 de prata. A Stephanie Baldutini, da natação, com 1 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. A Flávia Saraiva, também da ginástica artística, com 4 medalhas de prata e 1 de bronze, fecharam o pódio da delegação. Legal esse destaque aí diante dos Jogos Pan-Americanos. A gente também pode falar que teve uma renovação diante dos jovens brasileiros entre os medalhistas e que vamos ouvir o nome deles muito no futuro, em Paris 2024, nas próximas Olimpíadas. Né? A gente pode até dizer que é um início de ciclo, né? Um novo ciclo ali no futebol, na ginástica, na natação, todos esses... Só nome novo. Esportes aí a gente tem bastante rostinho novo, né? Bem legal. Então a gente pode destacar então o Guilherme Caribé, né, da natação, que retornou ao Brasil com 3 ouros e 1 prata. Renan Galina, do atletismo, com 2 ouros. A Maria Eduarda Alexandre, da ginástica rítmica, com 2 ouros e 1 bronze. Miguel Hidalgo, ouro no triatlo. O Evandilson Neto e Felipe Vieira, prata na canoagem. São alguns nomes que a torcida brasileira vai se acostumar a ouvir nos próximos anos. Mas tudo isso faz parte de um trabalho em equipe que é desenvolvido principalmente... A gente fala muito dos atletas, né? Que os atletas, eles conquistam, mas por trás de tudo isso tem um núcleo de preparação que está cuidando muito bem disso, né? Então, o time Brasil, né? A nossa delegação brasileira, ela contou com uma equipe multidisciplinar que contava com mais de 40 profissionais da área de saúde, de preparação desportiva, da preparação mental, né? Do psicológico dos atletas, de ciência e tecnologia, e tudo isso ajuda a potencializar os resultados, né? Que a gente vem tendo. Então, tudo que vem acontecendo, todas essas medalhas, lógico, tem o esforço dos atletas que se dedicam, mas também a parte de preparação influencia muito. E a gente fala, então, das Olimpíadas, da preparação, né, do Pan-Americano aí para as Olimpíadas de 2024 em Paris. Lembrando que tem competições que tem a vaga direta, mas que outras competições acabam tendo muita influência aí
dos mundiais que são disputados, Uhum. ou como no atletismo, que são, principalmente são os recordes, né? Digamos Isso. assim, são os melhores índices, né? Que acabam se classificando. Tem atletas que muitas vezes ganham o ouro, mas que não tem a vaga não tem a garantida vaga em garantida algumas ainda. competições, mas que vai estar ali entre os melhores e está muito próximo de conquistar. A gente tem que falar também dos Jogos Parapan-Americanos, que começou no dia 17, na última sexta-feira, e vai até o dia 26 de novembro, também em Santiago, no Chile, que o Brasil também tem hegemonia, né? O Brasil, nos Jogos Parapan-Americanos, ele é líder no quadro de medalhas desde a edição do Rio de 2007. Então, vai ter 34 nações participando e o Brasil quer, mais uma vez, se destacar. Exatamente. Até alguns números legais pra gente destacar aqui, ó, é que a seleção já conquistou mais de 1.300 medalhas em toda a história dos Jogos Parapan-Americanos, né? Mais exatamente 1.334 medalhas. Nas etapas da Cidade do México em 99 e no Mar de la Plata em 2003, Rio em 2007, Guadalajara em 2011, Toronto em 2015, Lima em 2019. Nessas etapas, né, dos jogos. E o país pode chegar à marca de 1.500 medalhas nessa edição agora em Santiago, no Chile. A melhor campanha brasileira foi no Peru, assim como o Pan-Americano brasileiro foi no Peru, o Parapan também teve a sua melhor edição no Peru, onde conquistou 308 medalhas, né? Sendo 124 de ouro, 99 de prata e 85 de bronze, nas últimas 4 edições. Olha só, então, destaque para a seleção brasileira nessa competição que se iniciou no último dia 17. E para a gente falar um breve calendário, né, principalmente citar as modalidades que são disputadas, a gente tem o para-atletismo, para-badminton, basquetebol em cadeira de rodas, bocha, para-ciclismo, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô, para-natação, para-powerlifting, para-taekwondo, rugby em cadeira de rodas, para-tiro com arco, o para-tiro desportivo, o tênis em cadeira de rodas e também o para-tênis de mesa. Então são diferentes modalidades aí que o Brasil vai estar disputando aí no Parapan. Queria deixar um destaque então, que o Brasil nesses dois dias aí de competição, entre sábado e domingo, já que foi a abertura na sexta-feira, o Brasil segue líder absoluto do quadro de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos de 2023, com 33 ouros, 21 pratas e 22 bronzes. O país já foi ao pódio 30 vezes. O destaque principal é para a natação, que o Gabriel Bandeira foi campeão em 2 provas, né, que fez lá na capital chilena. O Brasil também faturou medalhas em modalidades como judô, ciclismo e halterofilismo. Então, são essas competições que o Brasil foi super bem diante desses dias. 7 ouros em provas individuais e 1 por equipe, só na natação. Gabriel Bandeira, Wendel Berlamino, Douglas Matera, Ana Carolina Soares, Samuel de Oliveira, Lucas Mosella e Thalisson Glock foram os atletas que garantiram aí as melhores posições. O judô faturou 6 medalhas também nesses primeiros dias, e o Bruno Carra foi campeão no halterofilismo, Gabriel. Então Isso a gente aí. deixa aí o legado aí dos Parapan-Americanos e também da preparação para os Jogos Olímpicos. Isso. É sempre importante a gente trazer uma menção honrosa, né, um destaque para o Parapan-Americano, né, porque
apesar de todas as dificuldades que essas pessoas enfrentam no dia a dia, né? Elas ainda tiram forças, encontram um jeito de superar os obstáculos que tem na vida e ir em busca dos objetivos, né? Que eu realmente fico impressionado porque essas pessoas têm uma garra mesmo, uma vontade de vencer na vida, né? Então a gente deixa aí os principais destaques da preparação das equipes do time Brasil, digamos assim, Exato, né? Time Brasil, da delegação brasileira, da delegação né? brasileira para disputa das Olimpíadas. Lembrando que a abertura também foi bem show, lá do Parapan, os elementos cósmicos e tal, a referência astronômica, foi bem bacana aí a abertura do Parapan também na última sexta-feira. Então a gente se propôs a hoje falar das principais medalhas, principais competições disputadas dos Jogos Pan-Americanos e, né, parabenizar todo o time Brasil aí pela conquista das medalhas. E você que está aí do outro lado, né, do programa, que acompanhou hoje, você pratica algum desses esportes, né? Deixa seu comentário aí no programa de hoje. E se também você quiser deixar alguma sugestão de programa aqui para o programa Entre no Jogo, fica aberto aí o espaço para deixar sugestões. É isso aí. A gente resolveu hoje fazer esse programa falando do Pan-Americano para poder destacar um pouquinho da delegação brasileira e também porque não teve uma cobertura tão grande como geralmente é visto no futebol, nas próprias Olimpíadas, né? Então a gente quis hoje destacar como a delegação Brasil se saiu bem, né? Batendo recordes atrás de recordes para poder homenageá-los também, né? Uhum. Até porque não teve uma cobertura ao vivo pelos canais, né? Pelos canais. Exatamente. Aí, né? Pela mídia. Então a gente se despede do programa Entre no Jogo. Agradeço o Gabriel, né? Por trabalhar junto aí na produção desse programa de hoje. Lembrando que você pode curtir, conhecer lá o canal da Rádio Ninter, né? Deixe seu comentário, curta a página lá para ficar atento aos diferentes programas aqui da grade da Rádio Ninter. O programa vai ficar disponível aqui no YouTube, né? Você pode compartilhar com quem desejar. Então a gente se despede do programa Entre no Jogo de hoje. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento.